Da necessidade da prova pericial na Justiça do Trabalho. O que acontece? Quando a gente entra com uma ação, geralmente a gente tem vários pedidos que a gente coloca, e algum desses pedidos precisam de determinadas provas. Patrick, como assim? Vamos te dar um exemplo. Você quer provar hora extra. Além de ter documentos, você pode tentar provar questões de hora extra não registradas por meio de prova testemunhal. Então, em futura fase de instrução, você vai ter que ter testemunhas para corroborar com a sua versão. Pessoas que trabalharam conjuntamente com você, geralmente exercendo a mesma função dentro da empresa, certo? Então, para determinadas questões específicas e pedidos específicos, se faz necessário a realização de um tipo específico de prova. E aí entra as perícias. A perícia, ela é necessária para determinados tipos de adicionais, certo? Seja ele adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, como também para algumas questões referentes a acidentes, doenças ocupacionais, no qual se faz necessário a perícia médica. Existem outros casos que também é possível se requerer perícia, certo? Dentro da Justiça do Trabalho, inclusive sobre pessoas que, no caso específico, estão fazendo algum projeto de engenharia, alguma coisa nesse aspecto, que é possível fazer perícias específicas, né, em determinados parâmetros. Tá, mas Patrick, então o que que é importante? Quando a gente fala em perícia, a gente fala que, primeiro, a gente tem que designar a perícia desde o início. Então, desde o momento da petição inicial, eu tenho que requerer de imediato a prova pericial. Por quê? Porque ela vai se fazer necessária para provar determinado ponto. Por exemplo, a questão da insalubridade, regra geral, ela só é comprovada por meio de prova pericial. Então, tem que ter uma perícia no local, certo? A periculosidade também, via de regra. Tem exceções da periculosidade? Sim, quando a função da pessoa exige a periculosidade. E aí tem relação com a função especificamente, não precisa de perícia. Mas via de regra geral, por exemplo, se for uma questão de um eletricista, por exemplo, muito embora essa função já se adeque à questão de periculosidade, tem que ser feita uma perícia. Por quê? Porque se os fios que a pessoa faz o manuseio forem desenergizados e ela tiver os equipamentos de proteção adequada, não há necessidade do pagamento do adicional de periculosidade. Agora, se os fios forem energizados, e isso é provado por meio de prova pericial, aí sim ela tem o direito ao adicional de periculosidade. Então, no caso específico, para determinados pedidos, você vai precisar de perícia. Patrick, então, em linhas gerais, quais pedidos eu vou precisar de perícia? Insalubridade, periculosidade, casos relacionados a acidente de trabalho, doença ocupacional, certo? Que aí você vai precisar de uma perícia médica, coisas nesse aspecto, beleza? E aí você vai requerer desde o início da petição inicial. E é interessante que quando você requerer no início da petição inicial, vai ter uma primeira audiência, que é a inicial, e que aí nessa audiência geralmente se designa a perícia. Então, nessa primeira audiência, já vai ter, falar assim, olha, a gente vai designar a perícia no dia tal, beleza? Uma coisa importante, todo processo vai ter necessariamente perícia? Não. Por quê? Porque às vezes a empresa já fez outros milhares de processos semelhantes ao daquela pessoa, daquele indivíduo. E aí o que que o advogado da empresa vai falar? Olha, a gente já tem vários laudos aqui que comprovam que a função daquela pessoa não tem direito à insalubridade. Aí, lógico, você como advogado da parte vai ter que alegar basicamente que a questão sua é diferenciada e tudo mais, não se pode utilizar aqueles laudos que ela juntou como prova, mas aí você vai ter que demonstrar, certo? E quando tiver essa perícia, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que apresentar no processo quesitos. O que que são quesitos, Patrick? Quesitos são questionamentos, perguntas que você vai fazer ao perito. Então, ao final do dia da perícia, o perito posteriormente vai elaborar um laudo, certo? Nesse laudo ele vai concluir sobre as questões, né, os adicionais, e ele vai, ao final, responder perguntas. Quais perguntas? As perguntas que você colocar. Então é muito importante, por quê? Porque tem quesitos específicos que podem mudar totalmente a perícia, porque algumas perícias acabam sendo inconclusivas. E se é inconclusiva, dependendo do questionamento que você faz ao perito e da resposta que ele dá, abre margem para interpretação, que é o que o advogado geralmente quer. Então você vai fazer quesitos. Patrick, como que eu vou saber fazer quesitos? Isso é com o tempo e tudo mais, mas tem perguntas específicas que você pode fazer. Inclusive, se você acessar o Meu Jus Brasil, colocar lá Patrick Mastro
No Jus Brasil, eu tenho alguns modelos que eu coloco lá para perícia de insalubridade, periculosidade, talvez te ajude de alguma forma também na sua atuação profissional. Então, qualquer coisa, me segue lá também no Jus Brasil e verifica essas questões, esses modelos que podem te ajudar, certo? Mas voltando, você vai fazer esses quesitos. Beleza. Aí, Patrick, na perícia, quem tem que comparecer obrigatoriamente? O seu cliente tem que comparecer obrigatoriamente. Patrick, por quê? Se ele não aparecer, o que acontece? Se ele não aparecer, a empresa vai aparecer. E a empresa vai falar basicamente tudo que for favorável a ela. E não vai ter contraposição, porque quem teria contraposição a fazer é seu cliente, que daria a versão dele dos fatos. Só que ele não está lá. Então, via de regra, lógico, não é obrigatório legalmente falando, não vai ter uma consequência prejudicial no sentido de que ele vai ter algum tipo de represária, não é isso. Mas ele vai ter uma prejudicialidade no sentido de que ele não vai conseguir explicar a versão deles dos fatos. Imagina a seguinte situação: a empresa junta a ficha de EPIs e tudo mais, e aí, no dia da perícia, a empresa fala assim: não, a gente fornecia todos os EPIs, tal, 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 e o seu cliente não vai. Se ele fosse, ele poderia falar assim: olha. A gente recebia tais EPIs, mas porém, máscara a gente nunca recebia. A gente era obrigado a assinalar que fazia, utilizar máscara, mas a gente nunca recebia. Veja como muda. E isso só seu cliente pode fazer. Você não pode. Infelizmente. Por quê? Porque essa é uma questão específica do depoimento do seu cliente na perícia. Então, por isso que seu cliente ele tem que obrigatoriamente ir. Patrick, a participação sua, né, do advogado, é obrigatória? Ela não é necessariamente obrigatória, mas ela é importante. Por quê? Porque seu cliente geralmente ele vai ficar confuso, nervoso na perícia. Então você vai lá e vai explicar o encaminhamento para ele como que é a perícia. Que antes da perícia é feita uma reunião de 5 a 10 minutos com perguntas para ele e para um representante da empresa. Ele anota as perguntas e depois eles vão ao local dele na fábrica, né? Lá onde fazia a manutenção, o serviço, enfim. E eles vão lá e ele vai fazer questionamentos para ele também lá, certo? Ele vai tirar foto, vai medir temperatura, vai medir ruído, vai medir é, se tem contato com produtos químicos, biológicos e tudo mais, dependendo do que você pedir, e vai deixar dessa forma especificada. Então é interessante que você, enquanto advogado, sempre acompanhe a perícia, tanto para acalmar o seu cliente, como também para, se for necessário, fazer algum questionamento ao perito, porque o advogado ele pode, né? Tanto é que muitos peritos sempre pergunta para o advogado: doutor, você tem mais alguma coisa que queira perguntar, queira que eu coloque? E aí é interessante, né, que você faça esses questionamentos também na perícia. Patrick, beleza. Foi feito, a gente foi lá na perícia, certo? Conversei com meu cliente, acalmei ele, a gente fez a perícia e tudo mais. Saiu o laudo. E agora? Quando sai o laudo, você tem a possibilidade de concordar ou, né, contestar, certo? Impugnar, no caso que a gente chama. Se eu concordo com o laudo, beleza, faço petição simples falando que eu estou concordando. Se eu quero impugnar o laudo, eu vou ter que trazer fundamentos, e fundamentos aqui procurando erros na perícia. Então, falar que o perito não tentou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tentar pegar em outros processos específicos, em funções parecidas, né, que entraram contra a empresa e que ganharam o adicional, para tentar combater aquele laudo. Patrick, é fácil combater um laudo, impugnar um laudo? Não é. A maioria, 90% dos casos, o perito deu laudo, dificilmente o juiz vai contrário àquele laudo, certo? Precisa de uma prova robusta. Patrick, você já conseguiu anular algum laudo? Já consegui, no caso de uma pessoa que tinha um problema no joelho, né? A gente pediu doença ocupacional, no caso específico, e o perito médico falou que essa doença, que essa situação não era por conta do trabalho, era por conta, era uma hérnia de disco, não era por conta de questões genéticas, de idade, era uma questão multifatorial que não tinha vinculação com o trabalho. E a gente conseguiu provar que tinha uma relação com esforço repetitivo e que no caso seria necessária específica de uma perícia específica motora e tudo mais, né? E aí o juiz anulou aquela perícia e fez outra perícia com outra pessoa. Então é possível sim você combater o laudo pericial. É muito difícil, mas é possível, certo? Patrick, prova testemunhal também pode servir para impugnar o laudo pericial? Sim, se o laudo for favorável, você pode impugnar ele e tudo mais. E na própria instrução, você pode fazer perguntas às testemunhas para verificar se teve alguma divergência com o laudo pericial. E se tiver, você consegue também tentar anular em razões finais o laudo pericial, se for necessário, né? Geralmente, ações que envolvam diretamente algum adicional específico, se faz necessário isso. Beleza?
certo? Mas é muito difícil você conseguir questionar esse laudo, mas você vai ter um prazo para fazê-lo. Então, voltando, eu alego desde o início na petição inicial, eu posteriormente a fase da audiência inicial, vou ter que apresentar meus quesitos para a perícia, eu apresento os quesitos, vou compareço junto com o meu cliente no dia da perícia, realizo a perícia, e aí vai ser feito o laudo pelo perito. O laudo você pode concordar ou impugnar. Se impugnar, busque fundamentos jurídicos, geralmente baseados, e aqui vai uma dica, em outros processos de pessoas que trabalharam naquela empresa, exerceram a mesma função e conseguiram um adicional. Se você achar isso, você junta, inclusive se for laudo do mesmo perito, ainda é melhor. Porque você fala assim, olha, excelência, inclusive esse próprio perito constatou em outro processo que lá era insalubre, certo? E aí você consegue mostrar essa divergência e aí às vezes até o perito tenta renovar essa ideia. Beleza? Teve alguma questão e divergência sobre perícia? Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. E se esse vídeo fez de alguma forma sentido para você, comente e compartilha. Lembrando, eu tenho alguns modelos disponíveis no Jus Brasil e também, de vez ou outra, eu coloco alguma coisa no Instagram. Então me aproveita e me segue lá, tanto no Instagram quanto no Jus Brasil.